Michael Jackson passou por horrores antes de falecer. O seu corpo foi completamente destruído, e a autópsia revelou segredos aterrorizantes que o cantor manteve escondido até o seu último dia. A vida de Michael parecia perfeita. Ele era um dos cantores mais famosos do mundo. Tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. Mas a exposição pública o levou à beira da loucura, ficando tão obcecado com a perfeição que arruinou seu próprio corpo a ponto de não ter mais volta. E a autópsia que foi realizada em seu corpo já frio e sem vida, não só revelou tudo o que ele sofreu por dentro, mas também transformou sua morte em um mistério sem solução. Sua trajetória desde a sua infância até o seu último suspiro foi marcado não apenas pelos seus passos e por sua voz, mas também por um sofrimento silencioso que o acompanhava desde a sua juventude. O rei do pop não era apenas um cantor, mas um símbolo. Conseguiu chegar tão alto que pode ter incomodado alguém, motivo pelo qual pode ter o levado à vida. Será que a morte de Michael Jackson aconteceu como foi relatado na mídia? Ou foi algo planejado? Bem, isso você confere comigo nesse documentário. Em uma pequena casa com apenas 2 quartos em Indiana, nos Estados Unidos, Joseph Jackson, um trabalhador de uma usina siderúrgica, costumava tocar guitarra no canto da sala. A esposa, Katharine Jackson, tocava piano com os filhos ao redor. Michael Jackson, o sétimo de 9 irmãos, nasceu em 29 de agosto de 1958. Em meados dos anos 60, já na infância, junto com os irmãos Jack, Tyrell, Jermaine e Marlon, costumava se apresentar para uma multidão entusiasmada, que os conheceram como o grupo Jackson Brothers, que futuramente seria os Jackson 5. Como Michael era o caçula, ficou conhecido como Little Michael. Rapidamente ele se destacou por sua belíssima voz e por seu talento para dançar. Em pouco tempo, Michael se tornou vocalista e dançarino principal do grupo. Mas apesar de todo o sucesso na infância, em vários momentos ao longo da sua vida, Michael se sentia triste. Quando fora dos holofotes, costumava chorar com indícios de depressão. Com a fama que havia recebido, não podia ter a vida de uma criança comum. Foi aí que ele percebeu que a sua privacidade e a sua liberdade foi embora assim que subiu nos palcos. Mas o sucesso chegaria cedo para os Jackson 5. Ainda no final da década de 60, eles já haviam assinado um contrato com a gravadora Motown Records. Em pouco tempo, os meninos alcançaram o topo das paradas. O primeiro grande sucesso veio em 1969 com a música I Want You Back. Depois vieram os singles I'll Be There e ABC. Em Los Angeles, os meninos foram transformados em verdadeiros astros musicais. O grupo gravou 15 álbuns de sucesso. Mas a decadência começou quando o irmão Jermaine deixou o grupo para seguir carreira solo, e quando os integrantes restantes do grupo deixaram a Motown para assinar com a Epic Records, mudando o nome para The Jacksons. Mas o pior ainda estava por vir. O declínio absoluto veio em 1979, quando o vocalista principal, Michael Jackson, também acabou se separando do grupo para iniciar a sua carreira solo. Nessa época, Michael lançou o disco Off the Wall, que para começar vendeu somente 7 milhões de cópias na época. Visto uma carreira promissora, a vida como cantor solo foi uma decisão acertada. Mas o ápice da sua carreira ainda estava por vir. Chegaria quando o cantor lançou o álbum Thriller, que foi um sucesso mundial. Deveria se tornar o álbum mais vendido da história da música. Os vídeos exibidos na MTV foram considerados os melhores clipes de todos os tempos. Um segundo lançamento ajudou a alavancar ainda mais a carreira de Michael. O disco Bad vendeu mais de 25 milhões de cópias. Seguindo a tendência Thriller, Michael investiu pesado na produção de clipes, um tiro pontualmente acertado. E depois disso, ele foi idolatrado, chegando ao status de o rei do pop. Quando Michael Jackson era criança, seu pai e seus irmãos o faziam bullying o taxando de narigudo. Esses comentários vindo da família acabaram mexendo com o emocional de Michael, que na época tinha apenas 5 anos. Por esses e outros motivos, Michael fez várias cirurgias no nariz ao longo da sua vida. A primeira teria sido feita aos 21 anos. O objetivo era afinar o nariz o máximo possível. Ele teria feito isso para não sofrer mais o preconceito. Além disso, após uma queda durante uma prática de dança,
ele quebrou o nariz e precisou fazer uma cirurgia estética. A cirurgia não teve um bom resultado, o que levou Michael a ter dores na região e passou a ter problemas de respiração. Mas sem dúvidas, o caso mais notório foi quando ele começou a perceber mudanças em sua pele durante a adolescência, quando alguns pontos pálidos começaram a aparecer. No entanto, foi a partir dos anos 80 que a sua pele começou a se tornar cada vez mais clara e pálida. Através de exames, Michael descobriu que estava sofrendo de vitiligo, uma condição genética da pele causada pela perda de pigmentação. Quando o vitiligo se alastra pela maior parte da pele, é um procedimento normal despigmentar as áreas que ainda permanecem intactas. Para resolver a questão, Michael usou a hidroquinona, um composto orgânico que destrói a capacidade de produzir melamina, causando um clareamento irreversível. Mas além do vitiligo, Michael era um jovem que carregava um emocional pesado e fraco desde muito jovem. Com o passar dos anos, o rei do pop frequentou por várias vezes clínicas de procedimentos estéticos para fazer cirurgias plásticas. Segundo o livro escrito por Frank DiLeo, seu último empresário, conta que Michael Jackson fazia várias cirurgias para se parecer cada vez menos com seu pai. Porém, segundo alguns especialistas, o que o cantor tinha não era uma vontade de melhorar algo que o incomodava, mas sim uma doença chamada dismorfobia, que ocorre quando uma pessoa tem obsessão por mudar radicalmente o seu corpo, a fim de satisfazer expectativas que não condizem com a realidade. Apesar das fortunas de dinheiro que Michael tinha, em 2009 ele já estava fisicamente destruído, devido às inúmeras cirurgias plásticas e ao uso excessivo de medicamentos. Seu corpo estava todo marcado por injeções. Uma descoberta surpreendente foi que o rei do pop era calvo e usava peruca. Isso se deve a um acidente horrível que ocorreu em 1984 durante uma gravação de um comercial para a Pepsi em Los Angeles. Durante a cena, ele deveria descer alguns degraus enquanto fogos de artifício eram disparados ao seu redor. Infelizmente houve uma falha técnica e faíscas voaram por todas as direções, muitas delas atingindo a cabeça e o rosto de Michael, causando queimaduras de segundo e terceiro grau. Esse incidente deixou o cantor tão inseguro que ele começou a usar peruca e fez uma tatuagem no couro cabeludo para escurecer a área e disfarçar a calvície. Ele também tatuou a sua boca e sobrancelhas e tinha cicatrizes espalhadas por todo o corpo, resultado de procedimentos estéticos que gradualmente alteraram a sua aparência para que suas queimaduras curassem mais rápido. Em 1989, Michael investiu mais de $100 mil em um tratamento alternativo que envolvia uma câmara de oxigênio hiperbárica, no qual ele tirava longos cochilos na esperança de regenerar a sua pele e cabelo, alimentado por uma sóbria ideia de viver até os seus 150 anos de idade. Apesar de todo o seu poder, Michael não conseguiu superar o destino. Depois de muitos anos lutando contra o curso natural da vida, ele morreu aos 50 anos de idade, supostamente de um ataque causado por uma overdose de sedativos. Mas quando seu corpo foi examinado, descobriu-se que em seu estômago continha vários comprimidos dissolvidos e foi notado que seus joelhos e costas estavam machucados, levantando suspeitas que ele poderia ter sido eliminado. Todos os olhos se voltaram para o seu médico, Conrad Murray, que foi acusado de administrar uma overdose do potente anestésico Propofol a Michael pouco antes da sua morte no fatídico junho de 2009. Após algumas tentativas de ressuscitação cardiopulmonar, horas depois foi anunciado a morte do músico, que passou de causas naturais para homicídio quando 180 gramas de calmantes foram encontrados em seu corpo. O curioso é que antes de morrer, ele teria feito alguns telefonemas para pessoas próximas, dizendo que a sua vida estava em perigo. Em 2011, Conrad Murray foi considerado o responsável pela morte do cantor e foi condenado a passar 4 anos atrás das grades. Mas muitos acreditam que essa foi apenas uma manobra para encobrir o que realmente aconteceu com o rei do pop, que foi constantemente vitimizado pela mídia e pela imprensa, bem como pela opinião pública, chegando ao ponto de tomar medidas drásticas para se manter jovem mais do que o normal, algo que infelizmente o levou a um longo período de sofrimento que acabou por extinguir a sua existência. Mesmo depois da sua morte, muitos relatos de que Michael ainda está vivo circulam em todo o mundo.
Uma forte teoria dizia que Michael Jackson forjou sua própria morte para escapar de suas dívidas quase que impagável. Na época, ele estava devendo cerca de 500 milhões de dólares, motivo suficiente para planejar o seu falso falecimento. Alguns fãs afirmam que Michael foi visto por várias vezes em locais discretos, com aparência um tanto diferente. Algumas celebridades, como Teddy Riley e Akon, chegaram a afirmar que acreditam na teoria da sobrevivência de Michael Jackson, principalmente quando em julho de 2017, Steve Earhart, que serviu como estilista para Michael por muitos anos, compartilhou uma mensagem no antigo Twitter que revivou a atenção daqueles que acreditam nessa teoria. Um ano depois, Steve compartilhou em seu Instagram uma foto de um homem trajado com as características, calças pretas e meias brancas do falecido artista, deixando no ar mais uma promessa de que ele iria voltar em breve, algo que até hoje não aconteceu. Uma outra forte teoria afirma que a morte de Michael Jackson foi encomendada por figuras poderosas da mídia mundial. O sucesso do cantor incomodava o mercado das grandes gravadoras e a promoção de seus artistas, o que teria levado ao planejamento do real motivo de silenciar o músico para sempre. Mas além dessas teorias que circulam na internet, existe uma que pode fazer o total sentido. Em 1993, Evan Chandler, um dentista e roteirista que atuava no estado da Califórnia, ficou conhecido após acusar Michael Jackson de manter relações íntimas com seu filho Jordan, de 13 anos, em Neverland, um famoso rancho que Michael adquiriu em 1988. Supostamente, Evan acabou desconfiando da amizade de Michael com Jordan, que culminou nas acusações que rapidamente se tornaram públicas. Evan tentou resolver a questão fora dos tribunais, buscando um acordo financeiro direto com Michael. No entanto, eles não conseguiram chegar a um trato. Em julho do mesmo ano, Jordan, levado a um psiquiatra, relatou que Michael Jackson havia mantido relações de teor íntimo com ele. Isso rapidamente desencadeou uma investigação pela polícia. A equipe jurídica de Jackson alegou que Evan estava apenas tentando extorquir Michael. Em setembro de 93, Evan entrou com uma ação judicial contra Michael Jackson, que durou até janeiro de 94, quando eles chegaram a um acordo financeiro. Michael Jackson e a sua equipe jurídica enfatizaram que o acordo não era uma confissão de culpa. A investigação também não encontrou evidências físicas que corroborassem com as alegações contra Michael na época. Porém, alguns rumores após escutas telefônicas de Evan diziam que o que ele tinha era um tanto de inveja da amizade de Michael com seu filho, ligado a fanatismo, motivo real que movia as acusações contra o rei do pop. Em 2009, após 5 meses da morte de Michael, Evan também foi encontrado em sua residência sem vida. O jornal Daily News assegura que após o incidente com Michael, Evan ficou obsessivo com sua aparência física. Ele se submeteu a diversas cirurgias plásticas e o seu rosto estava totalmente irreconhecível. Com a polêmica e repercussão do caso, novas acusações ligadas a Michael vieram à tona. No final de 2003, um documentário intitulado Living with Michael Jackson mostrou o cantor segurando as mãos um garoto chamado Gavin Arvizo e defendendo a sua prática de compartilhar a sua cama com crianças. Isso desencadeou mais uma investigação que culminou na prisão do rei do pop. Ele foi acusado de molestar Gavin, que tinha 13 anos na época do suposto abuso em seu famoso rancho Neverland, na Califórnia. O julgamento durou aproximadamente 4 meses, começando com a sessão do júri em 31 de janeiro de 2005. A defesa do rei do pop caracterizou as testemunhas de acusação como ex-funcionários descontentes ou indivíduos que procuravam explorar Michael por dinheiro. Em 13 de junho de 2005, Jackson foi absolvido de todas as acusações. Após esse incidente, ele nunca mais voltou ao seu rancho Neverland e passou os primeiros meses após o julgamento vivendo no exterior. Mas essas e outras ocorrências que nunca conseguiram de fato provar nada contra Michael, acabou manchando não só a sua imagem, mas também o seu psicológico, que já era sofrido desde a infância. Alguns fãs e familiares de Jackson acreditam que as acusações de abusos tenham afetado a saúde mental e emocional do artista, que o levou a um alto estado de estresse, depressão e dependência de medicamentos, o que gerou um descontrole mental e acabou por encerrar a sua vida em 25 de junho de 2009. A morte de Michael Jackson é uma incógnita para muitas pessoas até hoje. Seus passos e a sua música com DNA único mudou gerações. Seu ritmo transcendeu fronteiras e o seu legado continua a influenciar artistas em todo o mundo. Embora a sua vida tenha sido marcada por controvérsias, não há como negar o impacto duradouro que ele teve na indústria da música. Ao olharmos para trás, não vemos apenas um rei do pop, mas um homem complexo e profundamente humano. Ele enfrentou julgamentos, tanto literal quanto figurativo, e ainda assim a sua música continua a tocar. Michael Jackson pode ter partido, mas o seu legado é eterno.